aparências. Aparências. E Deus vem trabalhando essa palavra no meu coração desde a semana passada, quando nós tivemos uma peça teatral aqui. E nessa peça teatral, por mais que nós estávamos ilustrando de uma maneira contemporânea o bom samaritano, isso tem muito a ver com aparência. Tem muito a ver com coisas que parecem, mas não são. Tem muito a ver com surpresas, porque às vezes as nossas respostas vêm de lugares, de pessoas que nós não imaginaríamos que viesse dali. Talvez você já foi surpreendido por isso em algum momento da sua vida. Mas o que eu quero relatar é que parte das nossas bênçãos, parte daquilo que nós deveríamos ter alcançado e não alcançamos, estamos lutando, muitas vezes não vem por conta de algumas falhas que nós temos no caminho. Algumas falhas por ignorar que Deus está nos entregando algo, falhas por julgar, falhas por ter alguns preconceitos dentro de nós. Os nossos sentidos têm o costume de nos trair muito. Nós olhamos e tomamos algumas conclusões. Você já deve ter ouvido várias vezes, ou talvez até dito, você olhou para alguém e disse assim: não sei, gente, meu santo não bateu com o da pessoa. Fala ou não fala? Fala. E às vezes nada mais é do que um pré-julgamento. E quando a gente vai para a psicologia, nós vemos que às vezes um conhecimento que você teve com uma determinada pessoa que tem características parecidas com aquela que você viu naquele momento, te relembram de um trauma, te relembram de alguém que foi ruim para você, e você automaticamente cria uma barreira, e não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com você. Às vezes, Deus está fazendo algo, e nós não conseguimos aproveitar o que Deus está fazendo, porque nós nunca vimos Deus agir dessa forma, não entendemos o que Ele está fazendo, e aí nós perdemos a bênção. Nem estava no meu texto aqui para eu falar a respeito desse ponto que eu quero falar agora, mas Jesus certa vez atravessou uma tempestade no mar com os seus discípulos, para ir até um lugar chamado Gadara. Então ele passou por situações difíceis para levar a bênção até aquele lugar. Ele passou por muitos lugares, e por onde ele passava os milagres aconteciam. E agora ele resolve atravessar o mar, e vem uma grande tempestade, e ele atravessa e ele chega naquele lugar. A bênção chegou naquele lugar. Eu quero que por um momento você imagine um anúncio nas rádios de Jaraguá do Sul dizendo: Jesus está chegando por aí, gente, esta semana, aproveitem, vai estar lá na arena. E imagine um anúncio, sai na televisão, Jesus. O que você faria? Você ficaria na fila uma semana antes já, pegar os primeiros assentos para ver Jesus? Vamos imaginar como seria. É o mínimo, né? Porque num show de rock que tem por aí, a galera fica até uma semana acampada lá para comprar ingressos. O que você faria se Jesus viesse na tua cidade? O que nós faríamos? Promoveríamos uma campanha, aproveitando que Jesus está aqui, 7 dias de milagres? Eu não sei o que nós faríamos. O fato é que lá em Gadara ele chegou, e o primeiro que recepcionou ele foi um homem endemoniado. Aqui já quebra um monte de paradigmas. O primeiro que veio receber Jesus foi um homem endemoniado, que se prostrou diante de Jesus, e a Bíblia diz que o adorou. Os demônios tinham mais entendimento do que aquelas pessoas. Eles entenderam que quando o Filho de Deus chegou ali, ele precisava ser adorado, porque ele era autoridade, e eles o adoraram. Depois, é claro, fizeram um pedido todo especial: por favor, não manda a gente embora desse lugar. Esse lugar o pessoal ama a gente, nós podemos ficar aqui à vontade. E Jesus então expulsa aqueles demônios, e você deve conhecer a história. Os demônios pedem para ir para os porcos, e tinha uma grande manada de porcos. Os porcos então saem correndo, se precipitam, né, de um precipício, se jogam e morrem todos aqueles porcos ali. E isso também foi uma maneira de dizer que os demônios estavam saindo daquele lugar. Jesus foi lá e fez isso. E uma pessoa que era o
o louco do lugar, que era chamado de o gadareno, ficou livre. Ele quebrava sepulturas, andava acorrentado, todo, sabe, aquele estereótipo de louco. Mas quando chegaram para ver a bagunça que estava acontecendo, olharam para ele estava num perfeito juízo. Estava bom. Imagine alguém muito louco, que de repente você olha, a pessoa está falando, está normal, está bem. Você que não conhece o texto, o que você imagina que vem depois? Você que nunca leu esse texto, nunca escutou, o que vem depois? Jesus chega, cura o louco da cidade, os porcos se precipitam ao mar, e agora chega uma multidão. O que vocês acham que eles fizeram com Jesus? Uma festa, né? Jesus, muito obrigado. Esse louco ninguém aguentava mais. Esse endemoniado ninguém aguentava mais. Jesus, valeu. Nós aí, preparamos um churrasco. Queremos te convidar. Fica aí com a gente em Gadara, pelo menos uma semana. Os homens disseram para ele: vai-te embora daqui. Vai embora. Vai embora. Nós não te queremos aqui. E por que eles não queriam? Eles não queriam porque eles não entenderam o que tinha acontecido. Talvez dentro do seu julgamento, eles estavam olhando mais para os porcos que eles perderam do que para o homem que estava são. Nós nos perdemos muito nas bênçãos que nós podemos receber, quando nós olhamos para o lado errado da história. Quando nós olhamos para os porcos e não para vidas. Quando nós olhamos defeitos do que ganhos, do que bênçãos. Eles tinham Jesus, que trouxe sanidade àquele homem, mas eles começaram a pensar nas perdas financeiras que eles tiveram, e então preferiram que Jesus fosse embora, para que não acontecesse nada mais parecido com aquilo, até porque nunca na história se ouve dizer de alguém que foi liberto, tendo que agora os porcos sofrerem por isso. Então, eles tinham um julgamento por aquilo que eles estavam vendo e não tiveram entendimento. Eu trouxe essa ilustração para você, porque pela Bíblia nós vemos muitas pessoas que se enganaram por aquilo que viram, por aquilo que olharam e se deixaram levar. E olha que grande parte das enrascadas que nós entramos é por isso. Vemos um bom negócio, conhecemos uma pessoa muito bonita, conhecemos alguém muito agradável, e as aparências conseguem nos engodar de alguma forma, e vamos sendo levados por aquilo. Paramos de orar, paramos de buscar a direção de Deus. Homens de Deus, que está escrito na Bíblia, que eles oravam dizendo: Senhor, vamos para a batalha ou não vamos? E esperavam Deus responder. Deus respondia, eles iam, ou Deus respondia e eles não iam. Mas em algum momento eles viam situações e se julgavam: quer saber, eu já estou tão apto nisso, eu sei quando Deus fala sim, eu sei quando Deus fala não, então eu vou tomar decisão por mim mesmo. No livro de Josué, nós vamos ver que Josué, o grande líder Josué, foi enganado por alguns homens gibeonitas, que eram de um país, que se vestiram de panos de saco, tinham pães embolorados junto deles, e chegaram para ele e disseram assim: por favor, nos ajude, e fizeram uma aliança com ele, e ele entrou nessa aliança sem perguntar para Deus, e depois ele acabou percebendo que tinha feito um mau negócio. Essa história fica para um outro dia, eu vou contar ela melhor para você em um outro momento. O que eu quero dizer é que quando nós não pedimos uma direção a Deus, e nós vamos pelo nosso coração, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E se o nosso coração é enganoso, os nossos olhos contribuem muito para que a gente se engane. Tem um texto bíblico que está escrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16 e no verso 7, que nos fala a respeito disso. Talvez seja um dos textos mais conhecidos sobre enganar-se pela aparência. 1 Samuel capítulo 16 e verso de número 7, está no Antigo Testamento, e esse texto, dentro da versão que eu tenho, vou ler na mesma versão que você tem aqui. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração.
Sabe quem se enganou? O pastorzão da época, Samuel, um grande homem de Deus. Quem olhava para ele nunca diria que ele poderia enganar-se, mas por um momento ele está indo e ele olha para a aparência de alguém e se deixa levar. Deus tinha falado no coração dele: eu vou escolher um rei daquela casa. Ele chega na casa e diz: passa teus filhos aí diante de mim, que Deus vai escolher um rei dentre eles. O pai colocou logo o mais velho, o mais formoso, o mais trincado, o mais alto, o mais bem preparado. E quando ele passa, Samuel olha e diz: é ele. Ó, de primeira, meu serviço foi facilitado. Olha só. E ele julga pela aparência e ele vai para ungir ele a rei, quando Deus fala exatamente o que nós acabamos de ler aqui. Ei, não, eu rejeitei ele, eu não escolhi ele, porque você está julgando pelo que você está vendo, mas eu estou vendo além daquilo que os teus olhos podem ver. Nós temos a bênção de andar com Deus, de ter o Espírito Santo conosco, e o Espírito Santo é aquele que consegue ver aonde os meus e os teus olhos não veem. Nós olhamos para alguém e às vezes a pessoa fala 1001 coisas lindas para nós, e nós estamos sendo levados pelo que ela está falando, pelo que ele está falando. Olhamos e às vezes nos apaixonamos, e você já deve ter ouvido a palavra: isso foi amor à primeira vista. Não sei se existe amor à primeira vista, ou se existe atração à primeira vista, ou se existe talvez até paixão à primeira vista. O fato é que à primeira vista podemos nos enganar pela aparência, nos enganamos facilmente, e assim como Samuel, olhamos para a formosura e pensamos: vai ser um bom rei. Olhamos para a formosura e dizemos: vai ser uma boa esposa, vai ser um bom marido, vai ser um ótimo sócio. Olhamos para a conta bancária e dizemos: esse é o sócio que eu estava pedindo a Deus, é essa pessoa. Portanto, Deus não olha como o homem vê, e Ele nem precisa, porque isso você vê, mas Ele começa olhando por aquilo que você não consegue enxergar. Ele olha caráter, Ele olha o que está dentro. E enquanto Samuel estava apenas vendo o que estava diante dos seus olhos, os olhos de Deus estavam lá no campo vendo o pequeno Davi. Davi não tinha a altura nem a formosura talvez do seu irmão Eliabe, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Muitas vezes nós perdemos a bênção, porque nós vamos pelo nosso próprio julgamento, julgamos por aquilo que nós estamos olhando, e quando não, julgamos errado ainda, achando que a nossa bênção não está ali, quando ela na verdade sempre esteve junto de nós. A Bíblia nos fala de um homem chamado Jacó, que casou-se com Lia, mas ele amava Raquel, e então ele lutou mais 7 anos, trabalhou por mais 7 anos para casar-se com Raquel. E casando com Raquel, nós olhamos para a história dos seus descendentes e percebemos que a história que gerou Jesus e toda a descendência estava com quem? Com Lia. Quem era a mais formosa? Raquel. Será que Jacó se deixou levar para a aparência? Com certeza deixou. Teve muitos problemas por causa de Raquel? Muitos, porque as aparências nos enganam dessa maneira. Não somos apenas enganados desta forma, às vezes somos enganados também pela maneira como nós julgamos os costumes dos outros. Essa parte do texto inclusive tem ali, que a gente deixou escrito ali naquele post. Certa vez Jesus chegou na casa de um fariseu, e ele não lavou as mãos antes de jantar. E aquele homem então começou a julgar Jesus pelo fato de não ter lavado as mãos. Mas eles não lavavam as mãos simplesmente pela higiene, eles lavavam as mãos porque isso era um ato de purificação do corpo. Era muito mais um costume do que verdadeiramente uma prática para o seu uso, enfim, higiênico. E Jesus, quando faz aquilo, ele quer realmente impactar. Ele quer impactar porque aquelas pessoas viviam apenas de aparência. E às vezes nós estamos tentando passar uma imagem para alguém que não é a imagem real.
uma imagem de alguém forte, a imagem de alguém santo, a imagem de um pastor, talvez diferente do que você está vendo aqui. Por quê? Porque nós temos estereótipos dentro da nossa cabeça. Temos estereótipos não apenas quanto ao que nós vemos, mas também quanto ao que nós ouvimos. Não foram poucas as vezes em que eu estive em igrejas e a pessoa vinha no final pedir uma oração. E às vezes ficava eu, outro pastor, e nós ficávamos na frente fazendo orações pelas pessoas. E aí estava eu aqui, e a pessoa me ouvia pregar e dizia assim: cara, eu vou lá porque o cara vai orar por mim. E quando chegava, dizia: o que eu posso fazer por você? Dizia assim: estou com uma dor na coluna, um negócio que não sai, um problema, uma escoliose, uma cifose, sei lá quantos nomes tem para bico de papagaio, bico de... então eu vou orar por você. Colocava as mãos e dizia: Senhor, está aqui teu servo, usa de misericórdia, cura ele, Deus, que a sua coluna se alinhe agora, e que ele venha a sarar em nome de Jesus. Eu terminava a minha oração, abria os olhos, a pessoa estava assim. Porque enquanto eu estava fazendo essa oração, do meu lado tinha um pastor penteca: em nome de Jesus agora, sai demônio que está nessa coluna, agora, sai. O cara que estava aqui comigo diz assim: não, vou naquele lá que tem mais poder. Não. O cara ali deu até a unção do tamborim na cabeça. E aqui está falando com a calma. Por quê? Porque nós julgamos muitas vezes segundo aquilo que nós ouvimos, segundo aquilo que nós vemos, e segundo alguns conceitos que nós já temos formados dentro da cabeça. Grito significa mais unção? Não. Sabe por quê? Porque eu não vejo Jesus quando veio o endemoniado. Pode ler o texto. Jesus diz assim: capeta, agora tu vai ver. Sai! Você diz assim: vaza. Em outras palavras, está dizendo para os nossos dias, né? Jesus olhou para o demônio e disse assim: vaza. Cego, o que tu quer? Enxergar assim, veja. Jesus fez alguma oração com grito, com chacoalhão, não! Jesus disse: aconteça, veja, levanta-te, ser limpo. Por quê? Porque havia autoridade, e a autoridade não é o quanto eu grito, não é o quanto eu sapateio, é o quanto eu creio naquilo que pode acontecer. Essa é a autoridade. Também não estou aqui dizendo que não há poder em quem ora dessa forma, porque às vezes tem muito mais a ver com o temperamento da pessoa, a sua personalidade, do que outra coisa. Então, seja numa oração mais firme, ou seja numa oração mais calma, o poder não está atrelado a isso, porque senão ninguém seria curado quando Jesus orava. Mas às vezes as formações que nós temos aqui, na nossa mente, das igrejas que passamos, dos ensinamentos que tivemos, nos bloqueiam de receber o novo de Deus, nos bloqueiam de receber aquilo que Deus tem para nós. A aparência de um pastor que, não, aquele lá, ó, de terno, aquele outro ali, calça rasgada, até misericórdia. E isso vem do quê? De alguns preconceitos que nós temos. Alguém está com tatuagem, está com boné, está com isso, está com aquilo. Uma certa vez eu fui num retiro de jovens, e nesse retiro de jovens foi convidado alguns outros jovens de uma outra denominação, e o grupo deles, o nome era Caverna das Tribos. E por que Caverna das Tribos? Porque ali se reuniam muitas tribos urbanas, pessoas que se converteram, que eram punks, outros eram emos, outros eram skinheads, e se reuniam, e eles aceitaram Jesus, e Deus fez uma obra na vida deles. Quando você olhava para o estereótipo deles, cara, era gente toda arrebitada, era pessoas com alargador, tatuagem na cara, era dentro de um estereótipo para aquilo que nós chamamos de igreja cristã, né? Meu Deus. E eu percebi que os jovens que tinham ido comigo
Estavam todos eles assim: misericórdia, vamos orar por eles, tadinhos. O culto começou a rolar, o retiro começou a rolar. E no momento que nós estávamos orando e pedindo pelo Espírito Santo, aqueles jovens começaram a impor as mãos. E os nossos jovens começaram a ser batizados com o Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. Porque eles vieram cheios de unção. A aparência deles não estava dizendo nada a respeito do que eles viviam. Quando nós permitimos que as aparências caiam por terra, nós começamos a viver a essência. Deus mandou o seu único filho para a terra. A aparência dele não é o que o pessoal esperava. A aparência de Jesus não era. Eles não achavam que ele nasceria numa estrebaria, que seria filho de um carpinteiro. Eles não achavam que ele andaria com a ralé da época. E é por isso que não conseguiam acreditar na sua mensagem, nem viver o verdadeiro evangelho. Achavam que ele deveria ter nascido no palácio, ou andar no meio dos sacerdotes. Mas Jesus andava no meio das necessidades. E dessa forma não foi compreendido. O que eu quero dizer é que às vezes a tua bênção está tão perto de você, está tão junto de você. Às vezes o teu milagre não está vestido da maneira que você imagina que ele esteja de outra forma. E nós temos dificuldade por causa de alguns preconceitos que nós temos. E quando não emprestamos ainda a nossa boca para falar aquilo que nós não deveríamos falar, porque talvez tão perigoso quanto julgar pela aparência é julgar pelos boatos que nós ouvimos. Eu posso assegurar você que você vai ouvir muita coisa. Você vai ouvir muita palavra ruim. Você vai ouvir muitos conceitos. Pastor Edinho, mas tu não conhece ele. Você não conhece a vida desse homem. Jota, pode ser que agora está uma bênção, né? Tomara a Deus, né? Tomara a Deus que agora se converteu de verdade. Você vai ouvir. Mas olha o que a Bíblia diz em Tiago 1:26. Se algum homem entre vós parece ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração. A religião desse homem é vã. Não empreste a sua língua para que você seja um instrumento de Satanás. Que a sua boca seja um instrumento de glorificação a Deus, de oração e de intercessão. Lembra que eu comecei o culto dizendo que nós perdemos a nossa bênção por conta de nós mesmos? Quantas pessoas que vêm à igreja, eles pegam uma palavra boa. Quantas pessoas que começam a vir na casa de Deus, sabe, está alinhando a sua vida, começou a pedir perdão dos seus pecados, arrependeu-se, livrando-se daqui, dali, batizou-se, enfim, está alinhando a sua vida. Mas tem uma coisa que não se converte, é a língua. Misericórdia. E a língua não se converte pela língua. A pessoa se perde. Porque fala demais, porque fala o que não sabe. E quantas vezes a nossa língua, ao invés de nós glorificarmos a Deus no meio da tempestade, glorificarmos a Deus, eu não estou entendendo nada, Jesus, mas eu vou te dar glória, porque eu não estou entendendo nada, mas eu sei que tu és Deus, tu vive, então amém. A pessoa aproveita para reclamar, aproveita para murmurar contra o céu, dizer, não, eu não vou mais para a igreja coisa nenhuma, isso aí é tudo furada, quer saber de uma coisa? E nós murmuramos. Outras vezes, pode ver, há pessoas que não conseguem ter assunto com você, se não for para falar da vida alheia. Tem aquele que ainda começa com o tempo, né? Frio hoje, hein? Frio. O tempo está, glória a Deus. Mas às vezes o tempo é só o começo da conversa. O tempo está ruim, hein? Não, está friozinho. Mas é gostoso o frio também. Friozinho assim. Certo? Tu viu o guitarrista ali, rapaz? Aquela touca ali. Estranho para a igreja, né? E o tecladista? Será que é brinco que ele tem? Não, é o fone de ouvido. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ficar quieto e começamos a murmurar, em murmura de B, em murmura de C, e nós vamos atraindo maldição sobre a nossa vida. Olha só, Tiago 3, do 8 ao 12 diz assim, a língua de nenhum homem pode se domar,
é um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. De uma mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que seja desse jeito. Porventura, de alguma fonte, de um mesmo local, pode jorrar água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e também dar água doce. Deus quer abençoar você, mas Deus quer abençoar você por completo. Deus quer abençoar você, começando purificando os teus olhos, purificando a tua boca, purificando o teu coração, purificando o teu entendimento. Nós sempre vamos observar coisas que não estão de acordo. E se você não pode somar para que aquilo melhore, interceda, mas não murmure. Se você não está entendendo o processo, ore a Deus, mas não murmure. Se você não tem uma direção de Deus, não feche negócio. Se você não tem o sim de Deus, não case, pelo amor de Deus. Tem pessoas que estão fazendo uma aliança com alguém pela aparência, e a aparência desvanece. A aparência está maquiando muitas vezes uma verdade que está atrás. E quantas pessoas têm ido por esse caminho e perdido a bênção, perdido aquilo que Deus quer fazer. E eu digo tudo isso porque essa é uma das formas de nós perdermos a bênção, de nós perdermos o que Deus quer fazer na nossa vida. Julgamos pela aparência, deixamos de receber o bom de Deus, porque achamos que tem que ser do jeito que nós idealizamos, e quando não, porque falamos demais. E não falamos demais em oração, falamos demais em murmuração. Não é falar mal, e todas as vezes que a pessoa diz assim, não é falar mal, pode ter certeza que ela vai falar mal. É a mesma coisa quando alguém diz assim, com todo respeito, pode ter certeza que vem alguma coisa muito desrespeitosa depois. Geralmente assim. Bloqueie isso. Bloqueie pela tua vida. Eu quero lançar um desafio, que essa semana, durante 7 dias, você consiga não murmurar de nada. Gente, isso dá um efeito na nossa vida. Eu oro a Deus que o Espírito Santo te incomode quando você for fazer isso, para você não falar. Para você não falar de A, de B e C. Principalmente daquele tipo assim, não sei, mas eu acho que, não, cancela isso. Vai ser uma purificação, vai ser um detox espiritual. Sabe aquele negócio que o Nutri faz quando ele diz assim, gente, essa semana é sem farináceo nenhum, você não vai comer nenhum derivado de farinha, né? Pode pegar as medidas aí, que vai de 2 a 3 centímetros, que desincha, porque, né, o glúten ele é inflamatório. Sabe aquele negócio? Nós vamos desinchar de murmuração. Ninguém vai murmurar. E alguém pode dizer assim, isso aí está fácil para mim, porque eu não falo mal de ninguém, não sou como alguns. Aí, murmurou, acabou de murmurar. Conseguiu entender? É muito fácil de nós fazermos isso. Mas aqui, deixa eu dizer algo que talvez vai mudar a sua concepção, porque até agora eu estou mostrando as dificuldades que nós temos pelo fato de facilmente nós julgarmos, falarmos mal e trazemos condenação sobre a nossa vida. Mas eu também sei, e principalmente pela ministração que nós tivemos hoje nos louvores, de que alguns de nós que estão aqui hoje estão sofrendo a consequência de um julgamento. E isso é muito terrível. Eu sei que há pessoas aqui que você está tentando esquecer que falaram mal de você. Eu sei que você está tentando esquecer que foram cruéis demais na maneira como te julgaram. Você não é nada disso, mas alguém decidiu que você seria isso. E aí, desenhou você para alguém, para uma rede social, para um grupo de pessoas, para a tua família, de uma forma que você não é. E a história começa a ser compartilhada, e daqui a pouco, as pessoas não sabem mais o que é verdade e o que é mentira.
porque já mesmo quando se admite que foi uma mentira, não há como remediar mais. Sabe o travesseiro de penas, que alguém subiu no 10º andar e chacoalhou ele? E depois de chacoalhar, se arrependeu, e você diz: era o meu travesseiro de penas. Você pode recolher as penas para mim? Impossível. E eu sinto nessa última parte da mensagem, de me conectar com você, que alguém chacoalhou o teu travesseiro de penas. Alguém falou de uma maneira tão vil a teu respeito, que em algum momento você pensou: não, eu vou falar bem, eu vou resolver isso, eu vou dizer para todo mundo que eu não sou isso, eu vou dizer que não. Mas chegou no ponto que você disse: não adianta mais falar, porque parece que quanto mais eu tento dizer, mais me incrimina. E você abaixou a cabeça e simplesmente aceitou. Aceitou, não que seja verdade sobre a sua vida, mas que você talvez nunca vai conseguir dizer ao contrário do que pensam a teu respeito. E se eu estou dizendo isso, é porque há pessoas hoje aqui, que você foi violentada, de certa forma, na tua moral. Falaram de uma maneira tão vil e tão cruel, que talvez o fato de você estar na igreja hoje é para conseguir sarar um pouco dessa dor, porque nem a tua família consegue acreditar em você, porque falaram tão mal, que você percebeu que em algum momento até as pessoas mais importantes da tua vida chegaram a duvidar de quem você é. E isso é o resultado de murmuração, e é por isso que nós não podemos murmurar. E é isso o porquê de nós não podemos julgar pelas aparências, porque talvez olharam para você em uma determinada situação e julgaram você. Eu me lembro, e aqui eu quero só contar isso, que um determinado pastor certa vez estava voltando para casa. Essa história eu conheço há muitos anos. E ele foi abordado por uma prostituta na rua. E essa mulher chegou para ele e disse: por favor, fala comigo. E ele ficou impactado porque ela era uma prostituta. Então ele: moça, por favor, fala comigo um pouco. E ele disse: eu não posso, eu não posso. E saiu. E foi para casa. Mas o Espírito Santo incomodou tanto ele que ele não conseguia dormir, ele não conseguia ficar bem em casa. E as horas foram passando, a sua esposa entendeu de que ele não estava bem e perguntou para ele: o que está acontecendo? E ele disse: não sei, eu não estou bem. Aconteceu alguma coisa? E no começo ele disse que não, e depois ele disse: uma moça de rua me abordou e queria falar comigo, mas eu fiquei com tanto medo que as pessoas pudessem passar e me julgar, porque eu estava falando com ela à noite, na rua, que eu não quis falar com ela e fui embora, e eu não consigo descansar. E aquela mulher olhou para ele e disse assim: como você pode ser tão covarde? Para o marido. Se Jesus não teve problema nenhum em sentar num poço com uma mulher que tinha passado por 5 maridos, e o que ela tinha ali não era marido dela, se ele não se importou em defender uma mulher pega em adultério, se ele não teve problemas em dormir na casa de um ladrão, como você deu tanta importância para a aparência e você fez isso? E ela disse: arrume-se, porque nós vamos atrás dela. E é uma história verídica, eu gostaria de dar um final bem feliz para isso, mas não foi. Eles saíram e procuraram pelas ruas, e procuraram em locais, e eles estavam percorrendo a cidade inteira, quando de repente viram um amontoado de pessoas, e lá estava aquela mulher caída. Ela tinha tirado a própria vida, e a que segurava ela chorava muito. E quando aquele casal aproximou-se e perguntou o que tinha acontecido, a mulher disse, as últimas palavras dela foram: se um pastor não teve nenhuma palavra para mim na hora do meu desespero, então
não há mais motivo nenhum para viver nesse mundo, não há mais chance nenhuma para mim. E ela tirou a sua própria vida. Eu ouvi esse testemunho há muitos anos, e isso falou muito comigo, porque nós julgamos pela aparência, porque nós temos muito medo da nossa imagem, de ser manchada, isso que aquilo, e às vezes nós deixamos de ser cristãos por meio disso. Nós deixamos de ser as mãos de Cristo nessa terra por conta disso. Nós deixamos de ser a efetividade do Evangelho por conta disso. Mas nessa noite, eu gostaria de que quando nós orássemos, nós pudéssemos nos despojar de alguns preconceitos que nós temos e de algumas coisas que nos afastam tanto de Deus, que nos aproximam tanto da sociedade, talvez, nos aproximam do status, nos aproximam de tantas coisas que são vãs e passageiras desse mundo, mas nos afastam do verdadeiro Evangelho. E para isso eu peço que, se você puder, colocar-se de pé comigo. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.